Estamos de volta com o Pode Chegar aqui na tela da RDC TV. Gente, hoje, 22 de agosto, é o dia do folclore. E nada mais brasileiro do que enaltecer o folclore do Brasil, que está impregnado na nossa história, nos nossos costumes, nas lendas que a gente costuma ouvir, na literatura, nas artes de um modo geral. E eu vou, no meu remoto aqui, para o Rio de Janeiro, conversar com o Eberton Ferreira. Ele é cartunista, entusiasta e pesquisador do folclore brasileiro. O Eberton está na linha comigo? Bom dia, Eberton. Bom dia, Cris. Tudo bem? Tudo bem. E esse dia do folclore se comemora como, menino? Então, primeiramente eu quero agradecer aí por essa oportunidade de estar aqui no Pode Chegar, na RDC TV, né, com vocês aqui. Muito obrigado por esse convite. Imagina. E trabalhar com folclore, eu acho que é algo que tem que ser básico, né? Na vida de qualquer autor, né? Eu sou quadrinista, eu faço histórias em quadrinhos e eu tenho essa vontade de passar para o público um pouco mais sobre a nossa mitologia, né? Que é vasta, é densa, é interessante, mas ela era pouco aplicada para um público mais maduro, né? A gente vê muito material juvenil, infantil, o que é ótimo, isso é ótimo, porque é o primeiro contato que as crianças tem, né, com o folclore, mas aí essas crianças crescem e aí a gente olha para trás e acha que o folclore é só uma coisa para criança, mas não é. Os adultos também podem ter materiais bacanas para poder ler, para poder assistir, né, e poder se divertir com o nosso folclore também. Então essa é a minha missão aí com os quadrinhos. Ô Eberton, tu falou a grande palavra, é a nossa mitologia. A gente fala tanto da mitologia nórdica, da mitologia grega, é a mitologia brasileira, especialmente, eu estou falando de Porto Alegre, nós temos um folclore gaúcho com seres mitológicos, assim, incríveis. E a mitologia, ela reflete a nossa sociedade. A gente faz essa conexão com uma mitologia grega, por exemplo, né? E aí, no Brasil, de fato, nas séries iniciais, nós temos total contato com os seres mitológicos, né? O folclore brasileiro. E depois a gente esquece. É bem o que tu falou. É verdade, porque faltava realmente esse interesse de produzir materiais mais maduros, né? Então, por exemplo, né, eu tenho 2 trabalhos meus, né, falando sobre o folclore, mas de formas bem diferentes, porque eu quero pegar vários tipos de público. Por exemplo, eu tenho o Xamã, tá? O Xamã é um super-herói brasileiro, tá? Ele é um indígena, então eu já começo a trabalhar aí com essas questões, né, de representatividade, outras coisas também, além do folclore, né? E esse super-herói, o mais legal dele é que o poder dele é o de dar forma física aos espíritos da Terra. Então ele vai se transformar em criaturas que nós humanos passamos a chamar de curupira, lobisomem, boitatá, etc. Então ele é o próprio folclore vivo. Esse poder do Xamã não existe na Marvel, não existe na DC e também não tinha aqui no Brasil. Para você ver como é que o nosso folclore ele era, né, não era utilizado de uma forma mais um público que de repente possa vir a se interessar ainda mais, né? Então é um personagem único no mundo todo. Olha só que diferente, que legal, né? Que toro que nós temos Xamã. Sim. E eu tenho também um outro trabalho aqui, ó. Tá vendo que eu tô de chapéu, né? Já me chamaram até de gaúcho, hein, por causa desse chapéu aqui, ó. Tá meio parecido. Não é? Nas feiras, né, literárias que eu participo vendendo os meus quadrinhos, né? Inclusive vou estar na Bienal em breve, daqui a 2 semanas eu vou estar na Bienal do Rio. Eu participo sempre caracterizado desse personagem aqui, ó. Que é qual? O nome dele é Gonçalo, em homenagem à minha cidade. Eu sou da cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? E ele é um desbravador português. Então as histórias dele, as aventuras dele, se passam no período do Brasil colônia, onde ele investiga uma série de crimes, né? É como se fosse uma espécie de CSI no Brasil colonial, sabe? E aí, no final de cada aventura, eu vou revelar para vocês as origens do folclore. É tudo com base em pesquisa histórica, né? Eu não sou pesquisador, historiador, né?
Eu não sou historiador por formação. Eu sou por vocação, eu gosto de fazer as pesquisas para. Tu é um entusiasta, um apaixonado. Sou entusiasta. Isso aí. E quero passar essa paixão para que os leitores também possam se contagiar, né? E querer saber mais sobre a nossa mitologia. Isso é maravilhoso. O Eberton, não tem como falar de folclore brasileiro, e eu imagino, eu vou chutar aqui, tá? Que tu tenha sofrido influência de Monteiro Lobato. Não tem como. Ele levava para as obras dele, principalmente, né, para o Sítio do Pica-Pau Amarelo, seres folclóricos e mitológicos que se misturavam naquele cotidiano das pessoas, e era extremamente inteligente, perspicaz, e nos apresentava esse mundo. Obviamente. O Monteiro Lobato, ele, né, as adaptações, né, que aconteceram para o audiovisual, principalmente, baseado na literatura do Monteiro Lobato, né, elas, até hoje elas estão aí apresentando folclore para as crianças, né? E não foi diferente comigo também. Eu fui contagiado pelo... A Cuca, né? Tá vendo aqui, né? Nessa revista aqui, por exemplo, eu falo sobre a origem da Cuca. A Cuca, muitas pessoas pensam, por exemplo, que ela pertencia a uma criação do Monteiro Lobato. Não, né? A Cuca, como Saci, como outros personagens, ele usou o folclore, né? E colocou ali na adaptação, né, desse universo que ele criou. E a gente talvez nem conhecesse a Cuca, não fosse pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Menino, tu sabe, eu fui descobrir que a Cuca era do folclore brasileiro, não era um personagem de Monteiro Lobato depois de adulta. Para mim, eu sempre achei que a Cuca fosse uma criação dele, mas não. Então, né? Hoje em dia a gente tem uma nova versão da Cuca, inclusive, aí, interpretada pela Alessandra Negrini, né? Cidade Invisível, que é uma série também que é uma vitória para a gente que quer ver o nosso folclore crescendo, né? Aparecendo mais. Uma outra vitória aí, essa série. E também, eu também não posso deixar de falar do Câmara Cascudo, né? O Câmara Cascudo, ele é considerado o maior pesquisador do folclore brasileiro, né? Então ele tem uma obra vasta de pesquisa sobre o tema mitológico brasileiro, e todo mundo que trabalha com folclore em algum momento vai recorrer às pesquisas aí dos livros do Câmara Cascudo. Isso é bem legal também. Tu sabe que aqui no Rio Grande do Sul, nós temos folclore, nós temos mitologia, aqui a gente chama de lendas gaúchas, né? E aí tem diversos personagens, como a Teniaguá, não sei se tu já estudou, já ouviu falar. Não conheço. Tem a Aguá, tem a Salamandra do Jaral, temos o Boitatá, né? Que é a cobra que pega fogo. Então a gente tem essas lendas gaúchas, são incríveis. A gente estuda na escola aqui no Rio Grande do Sul e elas nada mais são do que a nossa mitologia. Aqui a gente não chama de folclore, chama de lenda, mas são esses seres mitológicos fascinantes. Eu sou apaixonada. Também sou. Assim, né? É o que você falou. Existe a mitologia, o folclore, que é conhecido, abrange todo o território nacional. Tem alguns que abrangem todo o território nacional e tem outros que são mais regionais, né? Alguns dos que você citou eu não conheço, né? Porque é mais regional. O Boitatá, por exemplo, eu já conheço, porque já abrange o território nacional. E isso é que é bonito, sabe? Cada região tem suas próprias criaturas, suas crendices, né? Misturadas lá com os relatos dos antepassados, né? Que antigamente o folclore ele era propagado via oral, né? Era via causos, né? Causos. Até o nome da minha série são causos, né? Tá vendo? São causas. Que legal. Que legal. Né? Essa pegada do folclore aí. Então, assim, isso é lindo. Então, assim, eu não sou também um vasto conhecedor. Eu sou um apaixonado, um entusiasta do folclore, mas eu não sou um conhecedor vasto, não. É um baita. É um baita conhecedor. Eu vou pesquisando à medida que eu vou precisando conhecer. Por exemplo, né, o xamã. Vou dar um exemplo do xamã. Se ele for atuar em alguma região próxima aí, né, vocês estão em Santa Catarina, não é isso? Né, se ele for atuar por aí eu vou pesquisar lendas regionais daí do local para aplicar no quadrinho, entendeu? Te desafio.
Desafio o Xamã a vir solucionar algumas coisas por cá. Ó, tá bom. Desafio aceito, hein? Querido, muito obrigada pela tua entrevista, por ter conversado com a gente, trazido um pouco do teu trabalho e aqui comigo falarmos sobre o folclore brasileiro hoje no Dia do Folclore. Muito obrigado a você, Cris, ao programa Pode Chegar. Obrigado a todo mundo que está aí assistindo e até a próxima. E quem quiser te seguir nas redes? Sim. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é bem fácil. É só vocês colocarem assim, ó, a grafia em português, tá? Estúdio, sem acento, né? Estúdio Tom. T de tatu, O de ovo, N de nariz. Estúdio Tom. Tá bom, Eberton. Estúdio Tom. Obrigado. Beijo, obrigada. Viva o folclore brasileiro.